E a situação delicadíssima da BR-163 será assunto de audiência pública entre autoridades e a população mato-grossense, que é de fato a maior prejudicada com o sucateamento desta, que é a principal via para exportação de grãos do Centro-Oeste. É que após 5 anos de concessão da BR-163, a concessionária Rota do Oeste não cumpriu com as responsabilidades previstas no edital de licitação. Ou seja, as obras estão inacabadas. E não é apenas a bancada federal que deseja explicações e soluções. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Mato Grosso, também promove essa discussão e inclui até a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. E este é um dos nossos assuntos agora, na entrevista aqui do Jornal do Meio-Dia, com o presidente da OAB, aqui de Mato Grosso, Leonardo Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Sempre um prazer retornar aqui ao Jornal do Meio-Dia. Presidente, trocando em miúdos aí, a Rota do Oeste faz o que bem entende, isso há muito tempo, cobra pedágio, não realiza as obras e continua aí, tranquila, sem problema, ninguém incomoda a Rota do Oeste. E agora? Incomoda. A OAB vai enquadrar essa turma aí? Porque é o seguinte, olha, a bancada federal cobrava, mas não cobrava muito, né? Cobrava pouco, né? E agora, o que é que vai acontecer? Lúcio, eu acho que exatamente foi uma reivindicação da sociedade para que nós pudéssemos aí tomar uma providência em nome da sociedade mato-grossense e brasileira, porque como dito na introdução dessa reportagem, é a principal rota de escoação de toda a nossa produção. E nós somos o estado do agronegócio, então batemos recorde ano após ano das nossas safras, dos nossos produtos, das nossas commodities, que tem essa via como sua principal forma do transporte terrestre do Mato Grosso. De outro norte, essa via ceifou a vida de muitos brasileiros, de muitos mato-grossenses. Estima-se aí, por cálculos do Corpo de Bombeiro, de mais de 600 pessoas, algo em torno aí de 10 mil acidentes, num período de 2014 para cá. E aí, como porta-voz da sociedade civil organizada, a OAB foi conclamada a ingressar nesse processo e cobrar as providências, tanto das autoridades como da concessionária. Em 2020, o TCU instaurou um processo de caducidade para que o seu público possa entender. É um processo para apontar as falhas contratuais, levantar o inadimplemento contratual e tomar algumas medidas. Uma delas era retomar a concessão. Esse foi o processo instaurado lá em 2020, que também não teve um andamento célere. A partir daí, a ordem ingressou, instituímos uma comissão da BR-163, composta por presidentes e conselheiros do eixo da BR-163, das cidades de Nova Mutum, Diamantino até Sinop. Essa comissão produziu um relatório de mais de 100 laudas e esse relatório nós encaminhamos a todas as autoridades. E neste relatório ficou evidente o inadimplemento contratual. E hoje nós temos a felicidade de chegar neste momento atual com a audiência pública na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas, onde lá será discutida a minuta de um TAC a ser celebrado entre o governo federal, através da NTT e a concessionária. Presidente, e nesse relatório que a OAB preparou, né, de forma minuciosa, quais foram as principais irregularidades que chamam a atenção, até para a gente informar a população, já que essa via tem uma extensão enorme, em algumas regiões parece que está tudo bem, outras estão mais sucateadas. O que foi apurado, de fato, nesse relatório? O que já era evidente a olhos de todos, o inadimplemento contratual. Por exemplo, nós tivemos 850 quilômetros concedidos, a concessão data de março de 2014. Ela abrange 19 municípios em todo o seu eixo. Eram para ser investido 4,6 bilhões de reais nas obras, no total da concessão, nas obras de duplicação viária, contorno, travessias internas nos municípios. Desse total, 2 bilhões e 380 milhões seriam para a duplicação. Nós tivemos aí apenas a duplicação de Rondonópolis até Mato Grosso do Sul e Rondonópolis até Cuiabá. Mas o trecho que compreende do Posto Gil, aqui do Trevo do Lagarto até o Posto Gil e do Posto Gil até Sinop, praticamente não houve qualquer investimento em duplicação, nenhuma, quase nenhuma. Apenas, como você disse, Lúcio, a concessionária fazendo a manutenção da estrada no tempo e no modo delas. Agora, então, presidente, nesse ponto, eu quero saber o seguinte, foram 4 bilhões e 600, 2 bilhões e 300 milhões de reais para não foram utilizados. Não, eram 4 milhões no total, 2 para duplicação. Isso, não foram aplicados, correto? Mais precisamente, vou te dar o número.
apenas 117 quilômetros, que representa 26%, foram realizados e era para ter sido concluído até março de 2019. A pergunta aí é a seguinte, o motorista, né, ele chegou lá, ele pagou o pedágio pela rodovia que ele estava utilizando, o pagamento do pedágio era para duplicar aquela rodovia, não foi duplicado, na linguagem judicial isso é o quê? Apropriação indébita? Aí a outra pergunta, a primeira é essa, apropriação indébita. A segunda, vão ressarcir, vão indenizar quem pagou por um benefício e não teve o benefício? Nós chegamos nessa fase exatamente nesse momento. Não chega a ser uma apropriação indébita, o que configura é o inadimplemento contratual. Em razão do inadimplemento contratual, milhões, algo em torno, se não me engano, de 200 milhões. Mas se não fizer o trabalho, aí é apropriação indébita. Sim, de multa foram aplicados a companhias. Então, qual é a base do termo de ajuste de conduta? O termo de ajuste de conduta permitirá à concessionária, Rota do Oeste, efetuar a troca de acionista. Ela vai passar para um outro investidor. Esse investidor, por exemplo, fará um novo contrato com novos parâmetros e novos balizadores com o governo federal. E fico apenas em um exemplo. Havia uma intenção da concessionária de, ao celebrar o TAC, que as obras fossem de duplicação Posto Gil a Sinop fossem concluídas num horizonte de mais de 10 anos. Ora, nós temos uma concessão de 2014. É inaceitável você fazer um termo de ajuste de conduta prorrogando por mais 10 anos. A ordem sim surgiu contra isso e nós já temos um balizador, por exemplo, de que no TAC deve ter a obrigatoriedade da conclusão do trecho total de duplicação em duas frentes, uma saindo do Posto Gil e outra saindo de Sinop para se encontrar num horizonte máximo de 5 anos. E que essas multas que foram aplicadas pela NTT em razão do descumprimento contratual não sejam isentadas à companhia, mas ao contrário, sejam revertidas em obras de melhoria e descontos tarifários. Apenas para ficar em 2 exemplos do que a OAB produziu nesse relatório de grande complexidade. Sim, presidente, e também nós podemos ver na imprensa que foi noticiado que a Rota do Oeste havia pedido 10 anos, um prazo para concluir tudo isso, depois foi ajustado em 5. O melhor talvez não seria trocar a concessionária, aplicar essas multas. Vai ser dada uma segunda chance para a Rota do Oeste, que já tem sido tão negligente com os mato-grossenses? Camila, esse foi um dos estudos. Nós tínhamos 3 alternativas. A devolução amigável da concessão ao governo federal, e aí seguiria os processos da Rota do Oeste. 2, a caducidade do contrato, que é quando a União, após o processo, declara caduco o contrato e retoma litigiosamente, vamos chamar assim, ou seja, por um conflito, por uma briga, o contrato, ou o termo, a cura do contrato, que nós chamamos a cura, que é o termo de ajuste de conduta. Imagina você, a União, retomando a BR-163 para os domínios dela. Quanto tempo levaria novamente para fazer uma relicitação? Quanto tempo levaria novamente para fazer uma nova concessão? Tudo isso quem paga a conta é o cidadão, somos nós os usuários que trafegamos diariamente pela BR-163. Mais ainda, né? Então o que se chegou ao melhor termo, na visão da ordem, em consonância com o que também sinaliza a NTT, a concessionária eu preciso da troca de acionista, sai a Rota do Oeste como principal, do Grupo Odebrecht como a principal investidora e entra um novo acionista com parâmetros, balizadores claros e multas contratuais pesadas. Isso é o melhor, neste momento, para a população. Presidente, antes da gente encerrar, nós já dissemos aqui que está confirmada a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Vem também o advogado-geral da União, André Mendonça, que foi indicado aí, que é o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga de Marco Aurélio Melo, que se aposentou lá no Supremo Tribunal Federal? Nós temos ali confirmada a presença de vários deputados da bancada federal, dos 3 senadores de Mato Grosso, do governador do estado, prefeito da capital, prefeito da rota do eixo da BR-163 e a presença do ministro da Infraestrutura, diretores da NTT, diretores da Rota do Oeste. Havia confirmação do André Mendonça até antes da indicação para o Supremo Tribunal Federal. Então hoje ele está confirmado. Não sei se haverá alguma mudança de agenda em razão da indicação ao Supremo, que foi posterior à data da audiência. Mas, em resumo, hoje nós temos confirmada a presença de 2 ministros do Estado na OAB, Tarcísio e André Mendonça. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade de sempre dialogar com o telespectador mato-grossense. Obrigada.